And now you've got yourself something funky. Bem-vindas mais uma vez ao canal. O vídeo de hoje é um vídeo esperado por vocês porque eu fiz muito suspense e é um vídeo que muita gente me pedia quando eu colocava para darem ideias. As pessoas pediam vídeos sobre a vida de esposa de jogador, mas sem as pessoas saber, este projeto já estava na minha cabeça e do William já faz uns bons meses. Era um projeto que eu queria muito fazer quando eu voltasse de férias, porque era um projeto que tinha que ser muito bem pensado e muito bem elaborado e tinha que ser com as pessoas certas. Infelizmente este primeiro vídeo não vai ser como eu queria uma conversa bem mais lado a lado, bem mais particular. As próximas versões já será de mim, mas para vocês verem que a loucura desta vida, tão depressa ela estava ao meu lado, como de repente ela se foi. E eu tive que aproveitar os últimos momentos com ela e acabámos por não gravar o vídeo, então eu pedi para ela gravar o vídeo e eu deixei literalmente para ela, sabem, assim, para ela ser espontânea, para ela contar a história dela, porque vocês precisam de saber as histórias de milhares de mulheres que deixam de viver a própria vida para viver o sonho deles e mesmo assim a sociedade acha que tem o direito de cobrar, de falar o que quer que seja sobre a vida de mulher de jogador, e isso é muito chato, falar a vida de mulher de jogador, porque, gente, é uma vida exatamente igual a uma doméstica, ou muitas vezes muito pior, porque vocês não fazem ideia do que as pessoas passam. Mas agora, com esta websérie aqui no canal, vocês vão conhecer muitas esposas, muitas histórias, e eu não vou começar com a minha história, porque a minha história é a mais básica de todas. Eu acho a minha história um pouco insignificante, e eu acho as outras, assim, de cortar a respiração, por isso vai ser com essas que vocês vão começar. Então hoje nós vamos começar com um testemunho dado à distância, porque ela teve que ir de repente embora. Eu quis deixá-la espontânea e à vontade neste primeiro websérie, depois todas as outras serão gravadas lado a lado comigo, e então desta vez ela foi a primeira a ser escolhida para esta websérie. No início eu estava muito na dúvida por quem eu iria começar. Se eu iria começar pela riqueza, se eu iria começar por quem está lá em baixo, eu não sabia, mas a história dela tocou-me no coração. Foi uma situação bem crítica. Quem é próximo de nós sabe o que esta família passou e o que nós ajudámos e o que nós tivemos que fazer por eles. E gente, eu fiquei noites sem dormir, então assim, tinha que ser a história que eu queria que vocês ouvissem. E vou ser muito sincera, com este vídeo eu fiquei a saber de mais histórias que ela conta aqui no vídeo que eu nem fazia ideia. Então assim, eu só conhecia uma parte da história e já me matava o coração. Agora que eu soube o resto, esqueçam. Esta esposa, ela é bem especial para mim. Ela vai começar por apresentar-se, vai explicar um pouco do caminho dela com o marido e vocês vão ficar a conhecer um pouco da realidade da mulher de jogador, tá bem, gente? Essa é a história. Eu preciso ajudar, eu preciso de mostrar, eu preciso de realmente passar o outro lado, porque tem muita coisa que precisa de ser dita e muitas vezes é escondida e eu não acho isso correto. Eu acho que as pessoas vivem num mundo de ilusões e as pessoas precisam ter os pés bem assentes e saber isso para não julgar sem saber. Seja vitória ou derrota, as histórias vão passar por aqui. E vamos começar com a Amanda. Olá, me chamo Amanda Souza, tenho 30 anos, sou casada com o Érico Júnior, somos naturais de Recife e estamos juntos há 3 anos. Temos uma filha chamada Maria Valentina, de 1 ano e 9 meses. Bom, eu venho aqui contar um pouco da minha história, de como é ser e acompanhar o marido nessa profissão tão louca que é a área do futebol, o mundo do futebol. Eu conheci Júnior, como eu chamo ele, no aniversário de um amigo nosso em comum, e desde então eu me apaixonei e decidi. Eu morava em São Paulo e tinha decidido já há um tempo voltar para Recife. Então calhou da gente se conhecer e a minha vontade ser maior de voltar para Recife e ficar mais perto dele. Então eu não tinha uma noção de como seria
estar casada com um jogador de futebol, até mesmo ter algum tipo de relacionamento, porque eu não imaginava casar tão rápido, porque passaram 3 meses de se conhecer mesmo, nos conhecemos em abril e em julho nós casamos. E em julho ele veio para Portugal, então ficamos mais ou menos uns 5 meses separados, porque ele teve que vir primeiro, até achar apartamento, procurar apartamento. E, por incrível que pareça, nós casamos por procuração, porque no começo de junho, quando fomos marcar a data de casamento, nós tivemos a surpresa no começo de julho dele ter que viajar primeiro. Então ele deixou uma procuração e praticamente eu casei com a mãe dele. Mas o juiz aceitou, de fato, a gente ligar no FaceTime e ele falar o sim daqui de Portugal e a gente lá no Brasil, e eu no Brasil. Bom, a experiência de largar tudo, de conhecer, foi um pouco assustadora para mim, porque desde os meus 14 anos que eu trabalho, então saber que eu poderia depender de alguém, eu não falo nem de homem, mas de alguém, é muito complicado, foi muito difícil. Bom, em janeiro nós fomos para Campina Grande, para Paraíba, lá onde ficamos, acho que foram uns 4, 5 meses num clube, que foi o início também da minha gestação. E para mim foi um pouco complicado, e nem tanto porque eu já tinha essa noção de como viver sozinha, de como me virar, e com meu marido foi essencial pra gente, sabe? Mas tivemos uns problemas com o clube que estávamos também, atraso de salário, N coisas. Infelizmente, hoje em dia, a gente não pode confiar totalmente. Hoje, o clube pode pagar tudo, né? Pode dar tudo, pode ajudar, mas amanhã ou mês que vem a gente não sabe como que é. Quando foi em maio, mais ou menos, voltamos para Recife e ficamos um bom tempo, sem trabalho, né? Foi maio, junho, julho. Quando foi mais ou menos em agosto, a minha filha ia nascer em setembro, eu já estava perto de ganhar neném, e Júnior recebeu uma proposta de ir para Dubai. Gente, nós acabámos de ouvir que eles passaram vários meses desempregados com uma filha a caminho. Vocês têm a noção o quanto isso deve ser desesperador? Assim, gente, eu ia ficar desesperada. Se eu estivesse grávida e o William ficasse desempregado. Primeiro, ninguém dá emprego a grávidas. Segundo, não tem subsídio de emprego, subsídio de desemprego, não tem subsídios, não tem apoios, não tem nada. Já para não falar que o futebol no Brasil, desculpem-me o termo, mas é muito chato. Porque não é uma época inteira de contrato, é meios anos, às vezes pode ser contrato até de 3 meses. Então, assim, é um futebol muito inseguro e que eu acho, assim, de coragem de quem joga lá e as esposas que acompanham esses jogadores. E muitas das vezes os clubes não dão casa, não têm condições e as pessoas ficam em alojamentos, a família fica separada. E esse foi um caso. A Amanda e o Eric ficaram separados durante meses a fio. Foi para Dubai. Bom, e para ele era um pouco complicado, porque ele queria estar presente, né? E lá em Dubai foi um pouco difícil também, porque ele foi com um pré-contrato, né? Não tinha assinado ainda, quando estava para assinar o contrato, ele treinando, se lesionou, e simplesmente o clube que estava com ele mandaram ele para casa, disseram que não iam assinar o contrato com ele. Então isso já foi um absurdo, porque como que o jogador está 100%, se lesiona, se machuca durante o próprio treino, né, que o clube dá, e eles não tiveram a consideração de cuidar, de tratar o jogador, não, simplesmente descartaram e mandaram ele para casa, né, porque prestes a dar à luz, a ter uma filha, e você não ter praticamente nada, e nesse intervalo que ele foi para Dubai, eu estava preparando todo o chá de fralda da Valentina, e do nada veio um balde de água fria, assim, já tinha falado.
E aí já tinha fechado o salão de festa, já tava falando com a mulher, tudo resolvido, e tive que cancelar tudo, né? Porque não iríamos ter salário para fazer. Mas aí Deus veio cuidando de tudo. Então surgiu amigos, hoje eu não esqueço, uma amigona. Tava falando com ela falou assim, olha, me dando dica, porque como ela já tinha uma filha já, né? Já tava com 1 ano, a bebê dela, eu iria fazer. Aí eu falei assim, não vai ter mais. E isso foi a Bárbara, a Babi maior. E ela falou assim, não, amiga, você precisa fazer sim o seu chá de fralda, eu vou te ajudar. Então partiu dela, ela começou a ver o negócio das decorações, ela e a mãe dela, eu nunca mais me esqueço. Mas Deus foi usando as pessoas, sabe? E saiu o chá de fralda perfeito, teve tudo. Minha filha usou as fraldas até os 8 meses dela, ainda teve mais, a gente ainda deu as fraldas ajudou, né, as fraldas com o sobrinho do meu marido, que também às vezes a irmã dele estava passando por um aperto, então a gente recebeu a bênção e automaticamente abençoou também pessoas que estavam precisando. E isso eu falo assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas mesmo assim, minha filha conseguiu usar a fralda até 8 meses. E lenço umedecido, tudo. Então não faltou para ela, sabe? Não faltou para quem realmente também estava precisando. Então tivemos essa experiência. Depois, quando Valentina nasceu, Júnior acompanhou. Quando foi em dezembro, a gente teve que ficar distante de novo. Ele foi para outro time em Goiânia e eu fiquei. E a gente ficou, e mais uma vez a gente ficou longe, e dessa vez ele estava longe das duas, né? E ficamos 4 meses, novamente, separados. Para o jogador e para a família, porque teve clubes aí que Júnior saiu, né? Foram 2, pelo que eu sei, desde quando eu estou com ele, que saiu e não pagaram ele. Então, coisas assim, de clube tem uns valores super altos, falo em real, e que até hoje não foi recebido. E hoje a gente entra em contato, por exemplo, eu tenho amigas ainda, né, de esposas também, que estão no clube que ele passou, e eu pergunto, olha, como é que tá? Cheguei a perguntar uma vez para uma, como é que tá em termos de salário? Eles estão pagando direitinho? Eu falei, estão pagando super bem, tudo direitinho, tudo em dia, tal. Aí, tipo, dá meio que um choque. Poxa, por que não paga pra gente aquilo que ficou, né? E realmente é mais ou menos como se fosse um dinheiro perdido, né? Então, não tem como recorrer. Se for recorrer, vai demorar e tem que pagar advogado, vai demorar não sei quantos dias, passa não sei quantos meses ou anos, não sei. E fica por isso mesmo. E muitas vezes a gente prefere deixar pra lá, sabe? Pra não ter dor de cabeça, não ter coisa pior. E foi isso. Agora nós vamos falar de vantagens e desvantagens. A Amanda fala muito, mas eu também não quis cortar, não lhe quis cortar as palavras, porque eu vi que ela estava muito à vontade para contar as histórias delas e eu vi que ela queria falar de muitos pormenores e queria também agradecer pessoas aqui no vídeo, então eu vou deixar à vontade. Este vídeo será mais assim para vocês começarem a conhecer o conceito e então vamos ouvir as vantagens e desvantagens do ponto de vista da Amanda. Bom, e as vantagens, né, de ser esposa de jogador são os lugares que a gente conhece, as pessoas também, as amizades, como eu fiz amizade com a Sara, entre outras esposas também, que até hoje eu tenho contato, a gente sempre fica se falando, temos grupos também. E, como eu sempre falo, os lugares em si que a gente conhece, como que fala? Eu nunca tinha saído do Brasil, vim para Portugal em 2016, como eu tinha falado. E é isso, conheci Palmas, só que em Portugal, eu fui para Famalicão, para Lisboa, para Nini, para Sesimbra, para Montijo, e tô aqui agora no Pinhal Novo. Então, tem todas as vantagens. Sem contar na Póvoa do Varzim, que a gente vai à praia e tal.
Eu falo assim, as vantagens mesmo em si é, sim, estar junto com o meu marido, né? E conhecer lugares novos. Por exemplo, ele, no caso, ele foi pra Dubai. Oh, meu Deus, como eu queria ir pra Dubai. Quem não queria ir, né? E é isso. Essas são as vantagens de viajar, de estar, de conhecer lugares bons, de conhecer pessoas. E não só como uma amizade, mas acaba virando família mesmo. No caso da Sara, né, ela é a minha família, ela é a minha irmã. A mãe dela é minha mãe, tanto é que a minha filha, Valentina, chama a mãe dela de vovó e o pai de Bu. Então é a vovó e o vovô e eu sou a filha, a preta da família. Então essas são as vantagens. E são pessoas que eu amo e são amizades verdadeiras, verdadeiras de verdade mesmo. É isso. E é isso. A vida de esposa, de mulher, de jogador é uma vida normal. De ter que viajar, esse caso cansado, acaba sendo cansativo também. A parte de tá em uma casa, tá em outra, como aconteceu com a gente agora, está acontecendo agora com a gente. Mas assim, a gente está feliz, tem que ir mesmo, graças a Deus estamos empregados, porque também tem situações de muita família, né, de jogadores que não estão empregados, infelizmente, mas a gente só tem que agradecer a Deus. Então, no final de tudo, ela falou muito, mas ela não contou a história que me chocou profundamente. Eu vou contar um pouco da história, assim, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou contar um pouco do como eu conheci a Amanda. Basicamente, existem grupos no Facebook que são comunidades de esposas, de jogadores, que, por exemplo, quando uma pessoa vai para uma equipa, nós colocamos lá a nível de salários, alojamento, quem tem filhos a nível de hospitais, de escolas, de tudo. De salários, se paga em dia, se não paga. Então, assim, é como uma comunidade de esposas e tem vários grupos. E num desses grupos eu fui marcada como sendo uma pessoa de Vila Nova de Famalicão e aí eu entrei em contacto com a Amanda a perguntar se ela precisava de ajuda e realmente eu tentei ajudá-la, tentei procurar casa em Famalicão para ela e tudo mais, porque ela vinha ocupar uma equipa em Famalicão. E então eu tentei ajudar e não deu muito certo e depois eles acabaram por arranjar uma casa. Eles arranjaram uma casa, eles ficaram na parte de baixo de uma casa, a pagar 300 euros e depois mais tarde o Érico teve que sair do clube, foi para outro clube muito longe para um alojamento e ela e a filha ficaram lá. Ao que a senhoria pediu para elas subirem para cima para um quarto pelo mesmo valor. Um quarto. Pronto. Ao que elas passaram necessidades desumanas. Foi desumano o que elas passaram, em que faltava comida, em que cortavam o gás quando fosse tomar banho. Gente, assim, passaram por uma humilhação terrível. Uma mulher de 29 anos e uma criança de 1 ano e 7 meses. Eu acho que ela tinha, a Valentina tinha 1 ano e meio. Bom, e tem um momento da minha vida que eu acabei não falando para vocês, que foi a respeito da minha estadia em Nini. Que meu marido tinha que ir para um lugar, para a Jordânia, e eu fiquei, que ele tinha que fazer um teste por uma semana mais ou menos, e eu fiquei. E a senhoria, que era dona da casa, né, pediu para que eu subisse e ficasse no quarto onde eles alugavam. E daí, no começo, foi tudo flores, tudo maravilhoso, né? Ela pensou como meu marido era um jogador de futebol e estava, né, na Jordânia e tal. Então eu senti algum tipo de interesse diferente, né, no caso deles, da parte deles. O nosso carro ficou, que era o carro do clube onde eles estavam, que eles deram para ele, depois que eles iam buscar. Então, se eu quisesse ir na esquina, essa senhora me levava na esquina, porque eu estava com o carro e ela estava usufruindo do carro. Eu não tenho carta de condução, então ela sempre saía comigo, pedia, quer ir no shopping, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e a gente sempre ia. Eu nunca coloquei gasóleo, sempre ela colocava. Enfim, então a gente subiu, eu fiquei com minha filha lá um tempo, de janeiro até abril,
E foi onde umas situações muito constrangedoras que até hoje me machucam um pouco de falar. Porque foi meio que uma humilhação, né? Eu nunca tinha passado por isso. Foi muito complicado pra mim. E ainda passar sozinha com minha filha. Sozinha, assim, eu sei que Deus estava comigo, sabe? Mas foi muito, muito, muito complicado. E a gente tinha combinado, né? Ela perguntou pra mim o que a gente sempre precisava só comer, fazia questão de comer. Eu falei que fazia sempre questão, não eu comia qualquer coisa, mas a minha filha gostava sempre da massa, que é o macarrão, e do feijão, que ela só comia isso mesmo, desde pequenininha sempre foi acostumada a comer. E aí, no começo, era tudo. Então passou um tempo que essa senhora, ela, não sei o que acontecia com ela, que ela passou a não comprar mais nada. Então, ele passou a almoçar na casa da mãe dela, e só à noite fazia jantar porque o marido estava em casa. E aí eu cheguei a comer, porque eu estava sem ordenado, sem pagamento ainda. Meu marido não tinha recebido ainda no clube que ele estava. E eu cheguei a comer arroz com ketchup, arroz com ovo quando tinha. E minha filha chorava, porque ela sempre gostou da massa. Eu tentava dar outra coisa, até essa senhora falava pra mim, não, você tem que dar outra coisa pra ela, porque ela come batata, que ela come outra coisa. Eu falava, ela não come, ela sempre foi acostumada a comer isso aqui. Enfim, e então essa senhora, ela pegou, ficou fazendo essas coisas que... Desculpa, gente, mexe ainda um pouco comigo, por isso que eu me perco toda em falar. Gente, é desumano. E foi nessas situações que ela, quando já aquilo ia num estado muito avançado, ela falou comigo a pedir-me ajuda para procurar uma casa. E prontamente eu fiquei chocada, gente, eu estava em Arouca, fiquei desesperada, liguei para a minha mãe, para a minha irmã, para irem tirá-la de lá. Ela foi para a casa da minha mãe, nós demos um jeito. E foi assim, eu tinha que a tirar de lá porque era desumano, era assim, eu não consegui, quando eu falo que eu fiquei noites sem dormir foi quando ocorreu essa situação e graças a Deus existem pessoas muito boas e houve um grupo de casais deste mundo da bola lá em Arouca que se juntaram e nós recolhemos um carro inteiro de bens alimentares, de fraldas, de toalhitas umedecidas, de Cerelac, dessas coisas todas de bebês, que é caro demais e que ela estava sem possibilidade, estava sem ordenado, sem nada, a passar muita dificuldade e nós juntámos, fizemos um carro inteiro e eu trouxe para Famalicão para ela, para ajudar. E graças a Deus as pessoas ajudam muito, os meus pais também ajudaram e depois ela conseguiu finalmente arranjar um emprego, conseguiu estabilizar a vida e como vocês viram aí nos vídeos, um dia ela estava em Famalicão, no outro dia ela estava em Sesimbra, lá onde era, depois no outro dia ela já estava no Montijo e ainda não tem casa própria, mas estão a lutar, estão atrás de uma vida melhor. Então, desta vez eles não admitiram ficar separados, para onde o Érico foi jogar, ela foi atrás, porque não é humano separar uma família durante tantos meses. E, sinceramente, foi uma das histórias que mais me chocou. Vocês verem, assim, na situação que ela passou, tem muitos mais brasileiros a passar nessa casa. Assim, tem pessoas aqui em Portugal que abusam dessas pessoas que vêm de fora, desses estrangeiros, à procura de uma vida melhor, que usam e abusam deles. Eu só quero que vocês estejam em alerta, se vocês virem essas situações, não pensem duas vezes, ajudem, porque podia ser um familiar vosso, podia ser um filho vosso, podia ser o vosso irmão, podia ser um vosso amigo a passar por essa situação e é muito, muito complicado. Então, se vocês virem isso, ajudem. Se vocês às vezes virem uma família que realmente está a precisar de um rumo ou às vezes está à procura de casa, tirem 5 minutos para vocês botarem no vosso Facebook, onde tem os vossos amigos, a vossa comunidade, à procura de casa. Não custa nada, gente. São 5 minutos e vocês podem mudar a vida de alguém. Tem gente que escusa de ficar em hotel ou passar por estas situações. Sério, se nós pararmos de ser tão... Quando eu falo assim, eu não estou só a falar de estrangeiros, tem muita gente que procura casa, que tem
quer mudar de casa e às vezes as pessoas não ajudam. Assim, eu falo de qualquer situação de casa, de comida, de... sei lá, às vezes as pessoas fazem perguntas básicas no Facebook ou perguntam, pedem ajuda e às vezes as pessoas nem respondem, assim, o que custa ajudar, o que custa vocês fazerem uma pesquisa pela pessoa, quando vocês têm mais facilidade, sabem? Então, assim, não neguem ajudar o próximo, seja em que situação for, seja quem for, tá bom? Então é isso que eu peço, por isso é que as pessoas às vezes falam que eu me preocupo demais, mas não, eu só faço com o outro aquilo que eu gostava que fizessem comigo, tá bem, gente? Então, assim, às vezes sou chata, às vezes eu faço muitas perguntas, mas às vezes não é para mim, é porque eu quero saber para ajudar um outro alguém. Então é isso, eu espero, até eu falei demais agora, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem like. No próximo mês nós já temos uma convidada muito especial, que graças a Deus hoje ela está assim, eu falo, a melhor fase da vida dela, então vai ser também muito bom vocês saberem, assim, para chegar lá em cima tem que se passar por muita coisa e ela vai ser prova disso. E também foi das primeiras pessoas que eu conheci neste mundo de futebol e é uma das pessoas que eu mais amo. Então deixem like, subscrevam o canal, senão não vai ter próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!